Estamos aqui nessa noite com o pastor Márcio Leopoldino, escritor dos livros que nós vamos usar como referência no nosso curso de teologia. Ele vai falar um pouquinho daqui a pouco. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Pastor Márcio, daqui a pouco tem uma palavra poderosa para as nossas vidas. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Boa noite a todos. Abra a sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Juízes, capítulo de número 6. Livro de Juízes, capítulo de número 6, verso 16 em diante. Enquanto você procura, eu quero louvar a Deus pela vida do vice-moderador da igreja. Deus abençoe ao pastor Felipe, a sua família. E na pessoa dele, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Gerson, a pastora Gisele. Deus abençoe a família pastoral de uma forma muito especial. Deus abençoe a todos vocês aqui, membros, congregados, os visitantes, de uma forma tremenda. A todos os obreiros dessa casa, ministros envolvidos aí com o processo da recepção, que alegria, muito caloroso, foi muito bom. Que Deus possa continuar abençoando a cada um de uma forma especial. Está comigo a minha esposa. Coloque-se de pé, Bruna, por favor. Isso aí é que a bênção que Deus me deu. E uma mulher paciente para me tolerar, porque para me suportar não é fácil, mas Jesus é bom. Eu dei um livro para ela de presente, e esse livro vai estar lá fora para você adquiri-lo depois. O nome do livro é Transforme o Seu Marido até Sexta-feira. A esposa do pastor Felipe já está aí. Ela veio hoje? Não está, né? Senão eu ia dar uma de presente para ela. Brincadeira, gente. Mas realmente a minha esposa, ela ganhou mesmo. Dizer que é uma alegria muito grande. Se quiser abaixar um pouquinho o meu retorno, fico bom. Eu fico preocupado mais com o som que sai lá para vocês do que aqui. Aqui pode abaixar um pouquinho o meu retorno. Isso. Pode baixar um pouquinho mais. Eu estou muito feliz de estar aqui. Se puderem já projetar o livro do curso de teologia, colocar aqui já no telão, eu fico agradecido. Pronto, está aí. Então, o pastor Gerson, ele tomou essa iniciativa de iniciar esse ano aí o curso de teologia, uma capacitação ministerial. E o pastor Gerson, uma bênção em nossas vidas, nos procurou, nós conversamos, fizemos essa aliança. Eu vou ceder o nosso material teológico. Esse material ele já é utilizado em Santa Catarina, em 2 cidades lá que usa esse material. Guarulhos também já utiliza esse material. Aqui também em Osasco, sem contar nossos cursos de teologia à distância, pessoas que estudam no Brasil, Europa, temos alunos nos Estados Unidos, enfim, que estudam teologia à distância conosco e usam esse material. São 3 livros nesse modelo aí. Esse daí vai ser usado no primeiro ano. Então serão 2 anos de curso. O primeiro ano será usado só esse livro aí, que são as 10 matérias da teologia sistemática. São 892 páginas dentro desse livro de material para o crescimento da igreja. Por muito tempo, algumas pessoas acharam, em alguns lugares, que teologia é coisa para quem quer ser pastor, obreiro, está envolvido de uma forma mais direta na obra. Mas não é. Teologia, principalmente no século 21, tem que ser algo que toda a igreja deve abraçar. Por quê? Porque houve um tempo que se você chegasse em qualquer lugar da sociedade e dissesse, Jesus é bom, cura, salva e liberta, a sociedade abraçava, aceitava de forma tranquila. Mas a cada dia mais, o povo está nos desafiando como igreja. E nós precisamos estar preparados. É o que chamamos de sermos apologistas. Estarmos aptos para defendermos com inteligência a fé cristã lá fora. E quantas vezes cristãos passam vergonha no cartão de crédito, no débito, passam vergonha na empresa onde atua como parceiro, como empregador,
por não saber responder certas questões bíblicas. Quantas vezes pessoas passam vergonha na universidade ou não têm argumento para debater, dialogar dentro da universidade? E é necessário dialogar dentro das universidades, dentro desse ponto de vista teológico. Nós precisamos tomar o lugar da igreja. O lugar da igreja é em todos os meios sociais, a igreja tem que estar. Então, nós precisamos estarmos aptos para o debate lá. E não apenas preparado na dogmática, para ensinar aqui dentro da igreja, para responder as questões da fé aqui dentro. E é isso que nos propomos, que o pastor Gerson se propõe ao trazer esse curso de teologia até a igreja. Então, fala para o seu irmão que está do teu lado. Se você for esperto, você vai se inscrever ainda hoje. Olha aí, ó. E as vagas são limitadas. Nós fomos fazendo uma igreja, eu estava falando com o pastor Felipe, quando abriu as inscrições, eu esqueci de falar que eram vagas limitadas, deu 189 ou 199, alguma coisa assim, de alunos inscritos. Falei, bicho, agora você imagina você lecionar numa turma com 190 e tantos alunos. Batalha. Então, assim, as vagas são limitadas. E então, seja esperto. Porque pelo que eu vi, a turma da manhã hoje, tinha gente animada e já correu para se inscrever. Então, corra e faça a sua inscrição para você não ficar na turma na lista de espera. Eu acredito que no final, de repente, consiga aí até uma turma de 60 alunos, mas não é, o certo é 40 alunos. Então, você precisa ser esperto, correr e garantir a sua vaga. Amém? Pronto. Então, será bênção, que Deus possa abençoar todos de uma forma muito especial. Você que desejar me seguir no Instagram, tá aí, ó, pr.marcioleopoldino. Quem tem Instagram aí? Quem tem Instagram? Siga-nos lá. Todo dia eu produzo conteúdos de qualidade para o povo. Jesus estava onde estavam as multidões. As multidões hoje estão no mundo digital. E se eu não estiver lá levando palavra saudável, tem uma meia dúzia de menino aí que lê a Bíblia de cabeça para baixo, falando bobagem na internet. Então nós estamos lá levando conteúdo de qualidade, saudável, para a igreja continuar avançando. Então você que desejar nos seguir, todos os dias, de segunda a sexta, 7 e 9 da manhã, eu faço uma live chamada 12 minutos de sabedoria, onde damos uma palavra rema, uma palavra poderosa e oramos para que as pessoas vá em paz para o trabalho, munidos de uma palavra profética. Então, desejar nos seguir no Instagram, está aí, pr.marcioleopoldino. Canal no YouTube também, a mesma coisa. Amém? Vamos para a palavra? Foi para isso que viemos, sim ou não? Você pode dar glória? Oh, aleluia! Eu não estou aqui agora como teólogo. Teologia eu deixo para a sala de aula. Aqui eu estou como profeta. Eu quero ser profeta de Deus na sua vida nessa tarde. Aleluia, nessa noite. Amém? Juízes, capítulo 6, verso de número 16 em diante. Vamos ler? E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. E ele disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dai-me um sinal de que és tu que fala comigo. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta. Em algumas grafias está presente. E o ponha perante ti. E disse: eu esperarei até que você retornes, ou voltes. E entrou Gideão e preparou um cabrito e pães sem fermento, ou ázimos. Deu um efa de farinha, que era uma medida. A carne pôs num cesto, o caldo pôs numa panela, e trouxe até debaixo do carvalho e ofereceu. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os pães ázimos ou sem fermento e coloca sobre esta pedra. Por que o anjo disse isso? Porque Gideão colocou em qualquer lugar. E oferta não se coloca em qualquer lugar. Não se coloca onde você quer. A Bíblia dá endereço. Você tem que seguir o princípio bíblico.
O anjo, quando ele colocou, o anjo disse, pega e coloca no altar. E aí o texto se segue. E assim ele fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado, que estava na sua mão, e tocou a carne e os pães sem fermento. Então subiu o fogo da rocha. Diga, subiu. Está fraco. Diga, subiu. Fogo da rocha. Ok. E consumiu a carne e os pães sem fermento. E o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. E você diga amém e graças a Deus por esta palavra. Meus irmãos, o texto que nós lemos foi o que me sugestionou a esse tema, que será o tema da nossa pregação. A vitória no pão torrado. Pastor, a vitória no pão torrado eu quero mostrar para você que embora Israel vai para uma batalha contra 135 mil soldados midianitas, isso está no capítulo 8, versículo 15, subdivididos o exército em duas partes, Gideão, para vencer essa guerra, ele precisou apenas de um pão, e o pão estava torrado. Fala para o irmão assim que está do teu lado, às vezes, as coisas de Deus são estranhas à vista, mas crente vive de fé e não pela vista. Diz, pastor, a vitória do pão torrado, como entender uma coisa dessa? Irmãos, entendem uma coisa. Deus, ele é um ser que ele não pode ser compreendido na sua totalidade. O que sabemos e entendemos sobre Deus é porque ele decidiu se revelar. Seja por meio da natureza, Salmo 19, seja por meio da sua palavra, os textos escritos, por meio dos profetas que ele levantou, que gerou esses escritos, ou por meio de Jesus nos últimos tempos que se revelou para nós. O que sabemos de Deus é porque Deus se revelou. Porque nós, por nós mesmos, não poderíamos o conhecer na sua forma plena. É chamado de Deus incognoscível, ele não pode ser conhecido. Então, Karl Barth, que foi um grande teólogo, uma vez ele escreveu sobre a alteridade de Deus, e ele disse o seguinte: o homem estuda, luta, escava, procura, querendo compreender Deus. Quando ele acha que já sabe tudo sobre Deus, Deus é outro. Isso é fato. Como disse Karl Barth, se o homem pudesse compreender Deus na sua totalidade, ele não seria Deus, ele seria homem. Entenda, Deus não é e não está compreendido. Você tem que aceitá-lo pela fé. Os métodos dele pela fé, as formas que ele faz. E ele foi capaz de dar vitória para o povo de Israel, para Gideão, por meio de um pão torrado. E a proposta é exatamente essa. Eu quero mostrar para você nessa manhã, ou melhor, nessa noite, que Gideão venceu aquela grande batalha, não por causa de 300 homens, não por causa de 300 cântaros, não por causa de 300 trombetas, não por causa de 300 tochas, não. Gideão venceu aquela batalha por causa de um pão torrado. Isso como elemento primário. Como elemento secundário, você pode até dizer que os 300 homens, 300 cântaros, 300 tochas, 300 trombetas, foi válido. Eu prefiro enxergar os 300 homens, 300 cântaros, 300 trombetas e 300 tochas como uma estratégia. Mas a ferramenta primordial para a vitória foi um pão torrado. Fala para o irmão que está do teu lado, foi o pão torrado. Mas ok, como diz o adágio popular, né? Falar até papagaio fala. Temos que ir para a Bíblia. Pois é, o contexto dessa história que nós lemos, a história que Israel estava vivendo, precisamos entender da seguinte maneira: Israel é um povo que vive da agricultura, Israel vive da pecuária. Então, Israel planta seus pés de oliva, planta os seus pés de trigo, plantam as suas vinhas, plantam as suas tâmaras, eles plantam
e o que eles colhem, daí eles retiram o produto interno bruto, o que mantém a nação, o que mantém o povo. Suas cabras, suas ovelhas, suas vacas, suas éguas, seus animais dão crias, e dali eles têm carne para comer, para trocar. Além deles já trabalhar metais, como o bronze, o ouro, a prata, já era trabalhado na época. Mas eles viviam da agricultura, da pecuária. Então, a Bíblia diz que os midianitas e povos do Oriente se aliavam e vinham fazendo duas coisas: saquear a colheita, levar os animais, ou seja, minava os recursos materiais daquele povo. Quando não fazia isso, não lhe tirava aquilo que eles tinham, seus bens, pisoteava com a multidão de camelos, porque a ideia é o quê? Paralisá-los emocionalmente, porque se alguém não estiver bem emocionalmente, são afetados em todas as áreas. Então eles afetavam no aspecto físico, financeiro, material, mas às vezes eles vinham só para infligir humilhações, pisoteava, tomava tudo e ia embora. Às vezes são essas as maneiras que Satanás ele utiliza para querer paralisar a igreja, o povo, as pessoas que servem a Deus. Ataca os recursos financeiros ou ataca o estado emocional, porque aí a pessoa fica mal na vida financeira, profissional, sentimental, emocional, cultural, enfim. Mas nesta noite eu tenho uma palavra profética para liberar sobre a sua vida, aleluia. Satanás perdeu porque Jesus chegou primeiro, e hoje tem milagre, tem bênçãos, tem vitória de Deus para a sua vida. Se alguém entrou aqui emocionalmente mal, problema na sua autoestima, como você se sente mal, problema na sua autoimagem, como você se vê, talvez chegou aqui com complexo de inferioridade, síndrome de coitadismo, mas eu quero te dizer que Jesus é mais organizador mental que Freud, o pai da psicanálise. Se ninguém te compreende, pode deitar no divã do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque Ele te compreende muito bem, e Ele vai te curar, vai te restaurar e vai te abençoar, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Você gosta de fogo? Então esse é o contexto que o povo está vivendo, subjugado pelos midianitas. Há quanto tempo eles estão subjugados? Estão indo para o 7º ano que eles estão subjugados. Está no capítulo 6, versículo número 1 e o 2. Estão indo para o 7º ano que eles estão subjugados pelos midianitas. Este cenário não é apenas Israel que perde, mas todo Israel, inclusive Gideão. Gideão não era um herói. Gideão não era o bambambam. Gideão era mais um fracassado no meio de Israel. A maior prova disso é que você não encontra um texto bíblico que diz que nos 6 anos anteriores Gideão escapou com a sua colheita. Não tem. Um único texto bíblico que diz que agora, no 7º ano, Gideão decidiu virar o jogo. Gideão virou a mesa. Porque tem hora, meu irmão, que você tem que se revoltar com o problema. Você tem que virar o jogo. Não dá para continuar perdendo. Por 6 anos ele perdeu, mas ele entendeu nos 6 anos que se passou que chegou a hora de vencer. Nossas lutas são pedagógicas. Elas têm que nos treinar. Fracasso só é fracasso quando você não extrai nenhuma lição dele. Porque se você extrair alguma lição, deixa de ser fracasso e se torna sucesso. Aleluia. Gideão aprendeu com 6 anos de fracasso, e naquele ano a história dele mudou, aleluia. 2 coisas que mudou a história de Gideão. Primeiro, mudança de mentalidade. Fala para o irmão que está do teu lado, mudança de mentalidade. Segundo, Gideão decidiu tratar Deus como prioridade. Gideão decidiu colocar Deus como exclusivo, e toda vez que eu trato Deus como exclusivo, Ele me trata com exclusividade. Eu disse, de manhã o pastor Felipe estava com a camisa mais bonita. Agora esse varão aqui está com a camisa mais bonita. Se coloca de pé em nome de Jesus, meu filho. Olha só, olha esse irmão. Que camisa bonita. Colorida, listrada. Olha que camisa bonita. Aí você procura no ambiente, não tem ninguém com a camisa igual. Isso é exclusivo. Eu estou dizendo para você que quando você trata Deus como exclusivo, Ele te trata com exclusividade. Tem coisa que Ele só faz com você.
Tem coisa que ele só faz com a sua empresa, só com o seu ministério, só com a sua família, só com a sua história. Amar, ele ama a todo mundo, mas tem coisa que é exclusivo. Ele só faz com você, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus faz essas coisas. Agora, o texto bíblico, ele nos diz que Israel, que está subjugado pelos midianitas, houve épocas que quando os inimigos atacavam, eles estavam numa situação tão complicada que eles iam se ocultar, se esconder em covas e cavernas. Agora eu te pergunto, se você tem uma casa, está enfrentando problemas, uma série de adversidades, você correria para debaixo da ponte, para viver ali, para morar ali? Mas é mais ou menos isso que o povo está fazendo. Estão fugindo de um problema, se escondendo dentro de covas e cavernas. Eles passam a viver uma vida antissocial por causa da afronta que o inimigo lhes impõe. E eu estava falando hoje de manhã que no mundo atual, nós encontramos pessoas que Deus ama, Deus tem um propósito, Deus tem um grande projeto, Deus quer fazer uma grande obra e que estão vivendo uma vida antissocial. O povo de Israel era o povo de Deus, era o povo que tinha promessas, era o povo que Deus tinha feito grandes coisas por eles já, mas estão vivendo essa vida antissocial. Você olha para o Brasil hoje, nós temos um monte de situações que são antissociais. Você tem um sistema carcerário com 800 mil apenados, mais de 200 mil mandatos de prisão para serem cumpridos. E o que nós temos? Não estou falando só do governo atual, estou falando de muitos anos. O que o Brasil tem para resolver o problema do sistema carcerário, que é uma questão social? Lá dentro tem filho de crente desviado, lá tem filho de gente honesta que está desviado, que está lá dentro, lá tem gente atribulada. É um povo que Deus ama, que Deus quer fazer a obra, que Deus quer salvar. Mas a minha pergunta é: o que o Estado está fazendo ao longo de anos para resolver essa questão? Não existe nada que o Estado tem feito. Tudo que o Estado tem feito é paliativo. Não existe um programa legal. Um governo chega e diz, vamos encarcerar e manter por muitos anos. Outro chega e diz, vamos desencarcerar. Mas nenhum não para pegar um modelo que exista no mundo que deu certo. É o mínimo que se faz quando se busca entender políticas públicas e políticas sociais, ou querer analisar, procurar onde está dando certo para aplicar. Não faz. A única coisa que faz é ou mantém preso por muitos anos ou desencarcera. Deixa eu te falar uma coisa. Se tem alguém que tem trabalhado no projeto de reintegração social, chama-se a igreja. A igreja tem entrado dentro do presídio. Eu, por muitos anos, preguei dentro de presídios, implantei curso de teologia dentro do presídio, vi pessoas saírem de dentro do presídio treinados teologicamente, e hoje são evangelistas, são missionários, são pastores, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso, aleluia. Você vê hoje a Cracolândia, 3, 4, 5 mil pessoas fritando crack, dia e noite. Isso é vida antissocial. Você vai nas esquinas, moças bonitas, rapazes bonitos se prostituindo. A justiça sabe onde estão os prostíbulos e não vão lá fechar. Não vão lá fechar, porque pela Constituição a prostituição é ilegal. Mas não vão lá fechar. Deixa eu te dizer uma coisa, isso é vida antissocial. Pessoas estão morando na rua, morador de rua e morador na rua, que coisas distintas. Gente que tem casa e mora nas ruas por causa da dependência química, e gente que realmente não tem casa e estão lá. Isso é vida antissocial. Mas essas pessoas Deus ama, Deus tem plano, Deus tem propósito. Tem gente desviada lá, e dizem por aí que nós somos fundamentalistas, colocando fundamentalismo como se fosse algo pejorativo, que não é. Tem gente por aí dizendo que a nossa teologia judaico-cristã é retrógrada e ultrapassada, que nós não estamos inserindo pessoas
pessoas, nós estamos excluindo, colocando para fora, mas não existe um movimento, uma instituição que seja mais inclusiva do que a igreja. Nós incluímos o negro, é bem-vindo aqui, o branco é bem-vindo aqui, o homossexual é bem-vindo aqui, o dependente químico, o dependente do tóxico é bem-vindo aqui, o ébrio que vive no álcool é bem-vindo aqui, é bem-vindo na igreja, o adúltero é bem-vindo na igreja, o mentiroso. Você nunca vê a igreja colocando uma placa dizendo: eu não aceito certas classes que o mundo anda por aí dividindo o mundo, dividindo as pessoas, porque Deus nunca dividiu a sociedade em classes. Isso é consequência do pecado. Deus só chamou de humanos, e ele disse macho e fêmea. O resto dessa divisão são questões sociais. A igreja inclui, ela recebe todo mundo. Agora, o evangelho, quando ele é pregado, pode vir do jeito que estiver, mas é impossível alguém conhecer o evangelho e permanecer da mesma maneira. Porque o evangelho muda o ser humano em 3 dimensões. O evangelho muda o ser humano na maneira de ser, que é comportamento. Porque ninguém nasce gay, ninguém nasce mentiroso, ninguém nasce adúltero, ninguém nasce alcoólatra. Isso é comportamental. Mas o evangelho muda na maneira de ser. Ele muda nos comportamentos. O evangelho muda na maneira de crer, que são as convicções. Tem gente que tem um monte de crenças, convicções erradas. Acha que nasceu pobre, vai morrer pobre. Acha que não pode crescer. Acha que não pode ter um bom esposo, uma boa esposa. Acha que não pode ter uma boa família. Que não pode ser um CLT bem, que a sua empresa não possa deslanchar. São crenças que ele vai gerando. Acha que todo mundo odeia, não gosta dele. Sim, são crenças, mas o evangelho muda a sua maneira de crer. Ele gera as verdadeiras convicções, aleluia. O evangelho muda a maneira de ver, que é a cosmovisão. Você para de ver além de minha igreja, meu bairro, minha cidade, meu Brasil, os 5 continentes habitáveis. Você para de ver no micro e ver no macro. Você enxerga a eternidade, aleluia. Oh glória! O evangelho, ele muda a sua maneira de ser. Quem entendeu da glória? Oh glória, aleluia, aleluia. Alguém já bateu palma. Se um bateu, dá para vir todo mundo junto. Você pode... Aleluia, aleluia. O povo ia habitar em covas e cavernas. Pastor Márcio, mas até agora eu não vi nada sobre o pão torrado. Calma, eu sou igual aqueles carros antigos a álcool. Batia a chave, aí tinha que dar um empurrão. Mas daqui a pouco pega, e daqui a pouco decola, aleluia. Quem está ligado aí? Deixa eu ver. Quem veio para buscar a sua bênção? Quem veio para buscar a sua vitória? Deixa eu ver. Quem acredita que hoje é dia de mudança? Quem acredita que hoje, Rabacana Sérgia, aleluia. Quem acredita que é noite de transformação? Quem acredita? Quem acredita em milagres aqui? Deixa eu ver quem acredita em milagres. Deixa eu ver, aleluia. Olha aí, pai, olha aí, eles acreditam, aleluia. Eu estava pregando em Amsterdã, na cidade de Den Haag, na Holanda. E quando eu estava pregando a palavra de Deus, Deus abriu a audição de 4 surdos, aleluia. Dentro da cidade de Jacaraípe, do Espírito Santo, a palavra ministrada, o Senhor pegou uma idética em fase terminal e a curou. Em Brasília eu vi Jesus curando. No Vale do Jequitinhonha eu vi o Senhor produzindo milagres. Irmãos, eu estava pregando na Catedral do Perus, Assembleia de Deus do Perus ontem, de manhã, para pastores das regionais. E alguns pastores depois estavam na reunião contando para mim: pastor, no dia que o senhor passou lá na regional, tem gente contando testemunho até hoje de milagres que aconteceu na saúde. E isso não é eu, irmão, é a palavra. Avivamento eu não carrego no bolso, no meu anel de teologia, não. Avivamento é coisa da Bíblia, é coisa de Deus. Unção para curar, para libertar, para renovar, para restaurar. Deus tem uma igreja poderosa. Deus levantou Manaim em Osasco. Deus levantou vocês. Tem dons, tem talento na tua vida. Deixa Deus te usar na terra. Alabacanturamai, alabandaia sergue, alabassuri comanagai. O mundo está precisando disso, porque o mundo está morto espiritualmente. Estão mortos porque abandonaram Deus, que é a fonte da vida, porque abandonaram a verdade, que é a base da ética, e porque abandonaram o temor do Senhor, que é o princípio de toda sabedoria.
Irmãos, eu não estou acreditando, irmão, nesse monte de artistas se convertendo. Ai, agora eu aceitei Jesus, agora eu estou na igreja. Aí está na igreja, está lá, está cá, não sabe onde está. Irmão, não acredito nessas conversões de certos artistas por aí. Não são genuínas. Mas, pastor, o senhor não pode julgar, posso? A Bíblia diz no livro de João, capítulo 7. Julgai segundo a reta justiça. Eu não posso ter um juízo temerário, julgar injustamente, mas de forma justa eu posso. Você vê por quê? Pelos frutos. Os frutos mostram que não se converteram de verdade. Mas Deus está levantando uma igreja poderosa para levar a palavra por esse mundo que está morrendo, ou mortos, moribundos, aleluia, prestes a morrer. Estão mortos, mas Deus está usando a igreja. Quem se inclui nesse exército? Deixa eu ver, para ir salvar, para ir levar a palavra. Quem se inclui? Deixa eu ver. Oh, glória! Lembre-se, o tema da nossa mensagem é a vitória no pão torrado. O povo de Israel, indo para 7 anos que estava subjugado pelos midianitas, de repente, de acordo com a Bíblia, eles tomaram uma decisão. Qual foi a decisão que eles tomaram? A Bíblia diz que eles oraram. Está no versículo de número 4 em diante, até o 8. Você vai encontrar dizendo que o povo orou ao Senhor. E a Bíblia diz que quando eles oraram a Deus, a Bíblia diz que Deus respondeu. Levantou um profeta. O profeta diagnosticou o problema e apresentou a solução. Porque profeta que só mostra problemas, que só revela o pecado, mas que não apresenta a solução, está com deficiência. É igual pregador que só exorta. Você tem que exortar quando prega, depois vem o consolo, para que a igreja saia edificada. Agora, se só exorta, tem um problema. O profeta, ele desafiou o povo, ele confrontou o povo, ele diagnosticou o problema e depois apresentou a solução. Mas bastou o povo orar, que Deus respondeu e se levantou a favor desse povo. Você sabia que a maioria das coisas que nós não temos porque nós não pedimos. Porque se você pedir, Deus dá. A Bíblia diz, pede, e dá-se-vos. A maioria das coisas que nós não temos porque não pedimos. Às vezes o crente não tem tempo de qualidade com Deus na oração. Não gasta tempo na presença do Senhor. Eu vou falar do Jesus cheguei. Jesus cheguei é aquele crente que chega a ser presidente e diz assim, Jesus, cheguei. Aí levanta. E sai reclamando se a vitória não vem. Não tem tempo de qualidade com Deus. Mas é que tem tempo para lavar vazia, tem tempo para ir jogar futebol, tem tempo para ir dar uma volta, tem tempo para ir no estádio, tem tempo para tanta coisa, tem tempo para ir para o trabalho, tempo para tudo, só não tem tempo para Deus. Um dia uma irmã chegou até mim e falou, pastor, eu ando tanto problema, é uma dor de cabeça, tanta luta. Conhece alguém assim que anda com dor de cabeça, com tanta luta? Você conhece alguém? Conhece alguém? A cabeça está doendo de tanta luta. Você conhece alguém? Você pode observar. Todo crente que anda com a cabeça quente por causa de problemas, o joelho dele está frio. Porque se você esquentar o joelho, a cabeça esfria. Eu nunca vi um crente de joelho quente que a cabeça não esfriasse. É impossível você ter uma vida de comunhão em oração e você não levantar descansado, em paz, tranquilo, com a fé ativada. Uma fé funcional, dizendo, eu sei que dará certo, eu sei que a vitória vai chegar, eu posso ficar descansado, a luta está grande, mas a vitória está garantida, porque eu orei. Quem tem glória dá glória. Fala para o irmão que está do teu lado, pegou a receita? É isso. A maioria das coisas que nós não temos porque não pedimos. A Bíblia diz que o povo orou e Deus levantou um profeta. E o século 21 está precisando de profetas e profetisas. Diga assim, eu sou o profeta de Deus. Você que é mulher, diga, eu sou profetisa. Deus precisa de profetas e profetisas do século 21.
Não estou falando desses cambalachos que tem aí no Instagram. Manda seu nome que eu vou te entregar uma revelação. Manda o Pix que eu vou te dar uma palavra de bênção. Isso aí não é profeta, irmão. Isso aí é gambiarra. Eu estou falando profeta de verdade. Quer seja com a palavra ou com os dons espirituais que Deus dá para a igreja. Porque, irmão, o cessacionismo eu não creio. Eu não acredito que os dons cessaram com a igreja apostólica. Deus continua no presente século, curando os enfermos, libertando os oprimidos, renovando, restaurando. Deus continua fazendo para a glória do nome dele, aleluia. Oh glória, Deus está levantando profetas e profetisas para esses últimos dias. E deixa eu te dizer, a Bíblia diz que o povo orou. E quando eu oro, Deus levanta. Agora, tem gente que só ora. Tem gente que apenas ora. Só, pastor? Orar é só? É porque a Bíblia, ela é um manual com muita sabedoria que trata em todos os detalhes para o crente ter uma vida abençoada. Tem coisa que você precisa entender que não é apenas orar. Você precisa agir. Tomar atitudes. As bênçãos que você conquista enquanto você ora no mundo espiritual, para elas se manifestarem no mundo físico, às vezes precisa de ações, ou de ações, atitude. Fala, tem que ter atitude. Já viu aquele crente que entra o ano e ele diz, esse ano vai ser diferente. Esse ano vai ser diferente. Aí ele vive pensando, diz, estou pensando em voltar a orar, estou pensando em voltar a dar dízimos, estou pensando em voltar a ofertar com mais generosidade, porque essa conversa de que, não, aceita qualquer coisa. Não, irmão, com textos mal interpretados. Não, irmão, você não gosta de qualquer coisa, por que você vai ofertar qualquer coisa? Bem disse o nosso pastor na hora do ofertório, irmão. Deus não está preocupado com valores. Ou ele falou de manhã, não sei. Deus não está preocupado com o dinheiro. O problema de Deus nunca foi dinheiro. O problema de Deus é coração. A Bíblia diz que agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Antes de Deus se agradar da oferta, Deus se agrada da pessoa. Se você tem o melhor para o açougue, o melhor para o supermercado, tem o melhor para comprar roupas, aí quando chega no altar do Senhor é só R$2, desculpa, isso não é oferta, é esmola. É achar que está cultuando a Deus. Para Deus a questão nunca foi dinheiro, sempre foi intenção. Porque se para você é o melhor, por que para Ele tem que ser o resto? Não faz sentido. Não casa com a sabedoria bíblica. Quem entendeu da glória? Não funciona. Então, a Bíblia, ela nos mostra que o povo ora, mas não age. Eu vou voltar a dar dízimo, vou voltar a dar oferta. Eu vou me inscrever esse ano na universidade. Eu vou destrancar meu curso que está travado. Esse ano eu vou me formar no ensino médio. Esse ano eu vou pedir essa mulher em namoro. Esse homem. Não, é a mulher, né? A mulher não pode pedir o homem em namoro. O certo é o homem pedir a mulher em namoro. É o homem pedir a mulher. Não pode, pastor, a mulher pedir o homem em namoro. Não, irmão, não. Papel do homem é papel do homem, irmão. E deixa eu aproveitar para falar isso aqui. Eu não falei de manhã, mas vou te falar. Irmão, hoje em dia, por aí, lá fora, aqui não pode ser assim não. O homem valorizado pela sociedade atual, lá fora, é chamado de o homem desconstruído. Quem é o homem desconstruído? O homem desconstruído é o cabelinho engraçado, plantador de samambaia, pai de pet, fumador de maconha, que usa cropped, que usa salto alto, pinta a unha e diz, eu sou hétero. Irmão, uma desgraça dessa não pode casar com a tua filha, porque na primeira luta, na primeira prova, na primeira dificuldade, ele larga a tua filha na mão e volta para casa do papai e da mamãe. Sai fora, não anda atrás. Pode ver, irmão, o homem desconstruído é tudo bonitinho. Agora cuidado, porque tem a irmã para eu quero um gato. Cuidado, irmão, gato arranha. Vai atrás de vaso, de instrumento, de gente de Deus que tem identidade. Os feios agora ficaram tudo alegres, né? Os homens mal acabados agora falaram, é isso que eu precisava ouvir, que a igreja precisava ouvir. Até agora não deu glória, mas agora falou, verdadeiramente és profeta. Esse era o profeta que haveria de vir. O homem precisa tomar mais atitude. Fica lá no canto dele retraído.
Irmão, pelo amor de Deus, seja homem, ó, cinto nas calças. Identidade. Estou pensando em pedir aquela moça em namoro, estou pensando em noivar, estou pensando em casar, estou pensando em ingressar mais na obra, estou pensando em abrir meu lar para hospedar o trabalho que é feito lá dentro, a célula, como você chama, Jesus no lar. Estou pensando em fazer. E vai ficar pensando até quando? Um dia eu estava pregando em Bruxelas, na Bélgica. Eu me lembro que quando eu cheguei, eu deixei meus livros lá de fora. Deixei meus livros lá fora numa mesa. Um garoto para tomar conta. Quando eu estava entrando, ele me puxou. Disse, pastor, ora por mim que eu estou querendo casar. Falei, olha que maravilha. Mais um. É aquela história da piscina, né? Está lá dentro. Aí alguém pergunta, está gelado? Eu falei, não, pode vir. Quando o besta pula. Brincadeira, irmão, casamento é bênção. Eu sou feliz por Deus ter me dado minha esposa. É uma bênção. Sou grato ao Senhor. Aí, eu quero casar. Eu falei, já escolheu a moça? Aí do lado de fora assim, tinha uma moça se preparando para o ministério de louvor. Ele apontou para dentro assim, lá para dentro do templo e falou assim, aquela lá que está se preparando para o louvor. Aí eu olhei, falei, pelo menos besta ele não é. E aí eu falei para ele assim, e aí, você já falou com ela que você gosta dela? Ele disse, estou orando. Aí naquela hora veio aquela sabedoria do céu, que Deus deu para o pastor Felipe, Deus deu para o pastor Gerson, Deus deu para outros pastores, porque essa é uma sabedoria que Deus só dá para pastores, para pastoras também, né? Deus só dá para pastores, eu estou generalizando. Aquela sabedoria que Deus dá para pastores veio e eu falei para ele, vai seu besta, continua orando. Vai aparecer um mais esperto que você e vai falar para essa moça que gosta dela. Porque, irmão, a moça está no altar, está envolvido com a obra, está trabalhando, está buscando em primeiro lugar o reino de Deus, está tratando Deus como exclusivo. Irmão, esse tipo de gente, irmão, não dá para deixar passar. Se apareceu, irmão, vai que é tua, Tafarel. Vai lá, peça em namoro. Falei com ele, aí tá, beleza. Entrei, preguei, concluí a prédica, convidei o povo à frente para receber a oração. Quando as pessoas vieram receber a oração, lá estava uma moça chorona, olhou para mim, oi pastor, ora por mim que eu gostaria que Deus tirasse um rapaz do meu coração, porque eu amo ele, mas eu acho que ele não gosta de mim. Eu disse, quem é, filha, o rapaz? Aí ela disse, aquele lá que está cuidando do seu material. Eu disse, menino, deixa isso aí, vem aqui. Aí ele veio. Irmão, a moça era a mesma que ele gostava. Duas almas penadas, sofrendo por falta de atitudes. Por falta de ação. Ora demais, mas não age. Falei, vem aqui. Falei, você disse no início do culto que gosta dessa menina. Ele ficou vermelho. Falei, você falou para mim que você gosta dele e acha que ele não gosta. Ela ficou igual um tomate. Falei, dá as mãos aos dois aí, dá as mãos aí os dois. Eles deram as mãos. Falei, a partir de hoje, já que vocês não têm coragem, eu tenho. Eu vou agir. A partir de hoje, eu declaro vocês namorando em nome de Jesus. Falei, moço, acabando o culto, vai lá e fala para o pai dessa menina que você quer namorar com ela. Porque nós crentes somos diferentes, irmão. Aqui não é filho de chocadeira, não. Que vem, pega, namora a hora que quer. Tem que ir na casa do pai para o velho ler a cartilha. Ué. Naquela época, o senhor não foi lá para o velho ler a cartilha para o senhor, lembra? Antigamente era assim, agora que chegou a hora de nós se vingarmos. Porque tem que ter o sermão. Eu me lembro quando eu fui pedir minha esposa em casamento, meu sogro disse, o senhor tem a carteira assinada? Eu, velho, atribulado, já dá no meio, né? Mas hoje eu tenho 45, faço 45 anos agora, daqui a 3 meses e pouco. Faço 45 anos, daqui a 4 meses e um pouquinho. Eu não vejo a hora, irmão, de me vingar de alguém. Falar, vou dar um sermão, vai ver. É por isso que nós temos que pregar isso, irmão. Tem que pedir em namoro, tem que ir lá, ouvir o pai e a mãe, encher os seus ouvidos. Tem que pedir, isso é honroso, isso é bênção. Diga glória a Deus os pais. Os namorados de misericórdia, Jesus.
Resultado, irmão, 1 ano depois eu voltei em Bruxelas. Eu me hospedei na casa de quem? Dos pombinhos. Casado, abençoado, deram um blazer preto chique da Power Hand para o profeta, porque tem gente que só gosta de ser abençoado, eu não gosto de abençoar. Deu um blazer lindo para o profeta, e eu voltei para o Brasil abençoado, e deixei uma família constituída lá. Casado para a glória de Deus, tem que agir. Ai, tem que voltar a dar dízimo, volta hoje. Tem que me inscrever no curso de teologia, se inscreve agora. Tenho que aceitar Jesus, se aceita hoje. Tenho que voltar para a universidade, volte esse ano. Eu tenho que fazer a obra, faça a partir de hoje. O momento é agora. Tem poder quem age, tem poder quem age orientado pela palavra, tem poder quem age na direção certa, aleluia. Larabacoma, larabaxergia, larabaia, canagasúbia. Oh, aleluia. Tem glória aí? Tem glória aí? Tem fogo aí? Aleluia. Aleluia. Lembre-se, o tema é a vitória no pão torrado. Quando Gideão orou, quando o povo orou, Deus levantou um profeta. Mas chegou uma hora que Gideão entendeu que não era só orar. O que faz Gideão se destacar no meio do povo não era porque ele apenas orou, foi porque ele agiu. Quando ele agiu, pegou o trigo que estava na eira e levou para o lagar. E essa mudança na vida dele acontece porque ele mudou a maneira de pensar. Porque mudanças de mentalidade mudam qualquer realidade. Financeira, familiar, sentimental, profissional. Mudança de mentalidade muda qualquer realidade. O problema é que tem gente, irmão, que é aquele tiranossauro Rex. Nasci assim, vou morrer assim. Ninguém me muda. Essa é a minha maneira de pensar e ponto final. Uma mente é igual paraquedas. Só funciona se estiver aberta. Se não mudar a mente, se não abrir a mente, as coisas não acontecem. Foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus chegou pregando uma palavra tão maravilhosa, contundente, desafiadora. Aí os essênios, os fariseus, os saduceus, os políticos zelotes, todos, as pessoas não queriam compreender. Aí Jesus empregou uma metáfora para explicar isso. Essa ignorância e não querer aceitar algo novo que estava acontecendo. E aí, Jesus falou, não se coloca vinho novo em recipientes velhos. E não se pega pano novo para costurar em um tecido velho. Mas vinho novo se coloca em recipientes novos. E panos novos em panos novos. Não tem como ser o contrário a isso. Ele estava falando de quê? Aquilo que ele estava trazendo, essa nova aliança. O odre velho, o pano velho, a velha religiosidade farisaica, um judaísmo mal interpretado, não servia. O povo não entendeu, por isso rejeitaram Jesus. É isso, às vezes Deus está trazendo um novo tempo, Deus está trazendo algo maravilhoso. Eu tenho certeza, irmão, eu tenho certeza do que eu vou te dizer aqui agora. Quando o pastor Gerson, a diretoria decidiram vir com o tempo para cá, tem gente que deve ter pensado assim, mas lá estava bom, lá estava tranquilo, vamos gastar dinheiro nessa construção para quê? Vamos sair da zona de conforto de onde nós estamos para partir para um novo desafio. Da onde? Entenda uma coisa, para o líder Deus dá visão, para os liderados Deus dá condição para sustentar a visão. Deus mostrou para Moshe um tabernáculo, para o povo Deus deu ouro, prata, bronze, estufa azul, pano, carmesim. E agora Deus disse, diga ao povo que me traga uma oferta para a construção do tabernáculo. Para o povo Deus dá a bênção, o recurso financeiro para a sua família, sua empresa e para a obra. Agora para o líder Deus dá a visão. Deus deu a visão para Moisés, porque
Se tivesse dado para todo mundo, não seria visão, seria divisão. Seria 2, 3, 4 visão. Deus deu a visão para o pastor Gerson, para vir para cá. Esse é um tempo novo para Manaim. É um tempo desafiador, porque você olha o agora. Deus está olhando o futuro. Aleluia! O futuro que Deus tem para Manaim, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Quem tem glória, dá glória. Fala para o irmão que está do teu lado, diz assim para ele: vai dar glória ou vai ficar aí? Ai, eu não gostei do pregador. Vou ficar aqui com essa cara de quem chupou limão em casa e veio fazer careta na igreja. Irmão, você não tem que gostar da pessoa, mas da palavra você tem que gostar. Porque eu orei para trazer ela. Aleluia. Eu orei para trazer ela. Eu orei para trazer ela. Aleluia. É a palavra dos céus para mudar a vida de alguém aqui. Quem está entendendo a glória? A vitória no pão torrado. Aleluia. Ok. Gideão agiu. Quando ele agiu, saiu daí, foi para o lagar. O anjo do Senhor, Malar Adonai, ou Malar Hashem, o anjo do Eterno. Embora em tipologia, alguns chegam a afirmar que esse anjo do Senhor aqui não é anjo no sentido de um ser criado, que seja uma manifestação do próprio Deus. Que na verdade esse anjo do Senhor aqui não é um anjo, um ser criado. É o próprio Deus que apareceu para Gideão. Que Deus? Aquele que nós hoje chamamos de Jesus. Aquele que nós chamamos do Mashiach, do Christos, que significa ungido. Acredito que aqui seja uma manifestação do próprio Jesus, antes dele vir há 2000 anos atrás para morrer por nós na cruz do Calvário. Por quê, irmão? Porque ele sempre foi Deus. Não um Deus menor, como afirma os seguidores de Charles Tazel Russell, as testemunhas de Jeová. Não um Deus apequenado, mas Deus de Deus, aleluia. Uma única essência, subsistir em 3 formas. Deus, aqui era o próprio Deus que apareceu para Gideão. Porque quando eu oro, Deus levanta profetas e profetizas. Mas quando eu ajo, o próprio Deus entra em cena e diz: o Senhor é contigo, 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 aleluia. E Gideão disse: se o Senhor é comigo, por que todo esse mal me sobreveio? É aquela ideia da teologia, da teologia da prosperidade. Se eu sou de Deus, não posso passar por prova. Isso é conversa fiada, irmão. Crente é provado. Crente passa por lutas. Crente enfrenta adversidades. Existem momentos sombrios, noites escuras. Mas existe pedagogia de Deus até na dor. Deus te ensina, te mentoria, te treina. E Deus não permite a dor porque Ele quer te ver sofrer. Às vezes Deus permite porque Ele quer fazer o nome dEle glorificado. Ele quer te ensinar, Ele quer se revelar para você. Ele quer te dar maturidade, Ele quer te dar experiência. Ele quer te dar estrutura. Deus não prova porque quer te ver sofrer. Ele quer revelar um propósito maior na tua vida. Quem tem glória dá glória. Aleluia, escute. Deus falou: eu sou contigo, e como um só homem tu livrarás Israel da mão dos midianitas. Gideão disse: se o Senhor é comigo mesmo, me dá um sinal. Deixa que eu vá em casa, pegue uma oferta ou um presente, traga e coloque para o Senhor no teu altar. Eu disse: eu esperarei até que tu retornes. Ele foi, colocou de qualquer jeito. Eu disse: pega e coloca sobre a pedra, porque a ordem era, havia um princípio bíblico, tinha que ser uma pedra tosca, onde a mão humana não tinha lapidado. Porque se você pega coisas para oferecer a Deus e coloca em qualquer lugar, pode ser despacho, qualquer coisa, só não é oferta. Oferta tem endereço. Ah, eu quero dar uma cesta básica ao invés do meu dízimo. Eu quero ajudar o pobre que está morando na rua. Faça filantropia com o seu. Com aquilo que é para colocar no altar, você coloca no altar. Quer fazer boa ação, quer fazer boa obra? Faça com os seus 90%.
Os 10% que é para investir no reino é do reino. A oferta que é para o reino é para o reino. O seu é o seu. Aí você faz o que quiser depois. Dá para o pó, para o mendigo. Vai lá fazer uma viagem. É seu direito. Vai investir onde quiser. Mas o que é de Deus é de Deus. Não coloque fora, porque Deus repreende e diz, coloca no altar. Está no texto que nós lemos. E Gideão colocou. Quando Gideão colocou, a Bíblia diz que o ser aqui, a maioria, ou muitos creem, né, que era o próprio Deus, pegou um cajado, estava na forma humana, é chamada de teofania, e foi lá e tocou no altar de pedra. E quando tocou, a Bíblia diz, subiu o fogo da rocha. E nesse momento era para você falar em línguas. Eu esperava que você desse um glória. Eu esperava que você desse um aleluia. Ah, por quê, pastor? Porque eu nunca vi na Bíblia fogo subir da rocha, como apareceu aí no versículo 21, subir da rocha. Eu nunca vi na Bíblia fogo subir quando ele era provocado por Deus. Toda vez que o fogo foi provocado por Deus, ele não subiu, ele desceu. Elias montou um sacrifício parecido, 1 Reis 17, quando ele orou diante, desafiando os profetas de Baal, a Bíblia diz que desceu o fogo do céu. Elias está em cima de um monte, chega um capitão com 50 soldados, por 2 vezes, com uma fala, vou hermeneutizar o texto, falou mais ou menos assim, ou tu desce, nós te levamos à força. Porque havia um déspota egocêntrico dizendo, tem que vir. Elias disse, eu sou homem de Deus, caia fogo do céu e vos consume. Desceu por 2 vezes. João e Tiago, quando Jesus entrou em Samaria pela primeira vez, foi rejeitado. Aí Tiago e João dizem, quer que a gente ore para cair fogo do céu e matar todo mundo? Jesus disse, não sabeis de que espírito sois? Não é assim não, pai, calma. Conhece algum crente assim? Deus mata essa peste desse presidente. Pare com isso, irmão. Pare com isso. Abençoa. Repreenda o demônio naquela cacunda. Diga, Deus abençoa esse homem. Dá sabedoria, ainda que ele não fez faculdade. Dá sabedoria para ele. Ainda que ele não gosta de ler livros, como ele já disse. Dá sabedoria. Para de orar para Deus matar ele, irmão. A eleição acabou. Na hora da eleição, você se posiciona. Agora, passou a eleição, acabou, irmão. Agora é hora de orar para Deus abençoar o país. É hora de orar para Deus dar sabedoria. No executivo, no legislativo. Para as coisas funcionarem. Daqui 4 anos você vai lá e vota de novo com consciência. E não quero mais. Eu não preciso entender de ciências políticas para saber que o negócio não está bem. Mas depois você vê isso, vai lá e vota. Agora, no momento, ora, Deus abençoa o nosso presidente, abençoa os senadores, abençoa o Congresso, os deputados federais, abençoa para que a nação seja abençoada. Quem está entendendo a glória? Não é mate. Jó, no ápice de suas perdas, um mensageiro chega e diz, fogo de Deus caiu do céu. E só eu escapei para trazer a notícia. Embora o fogo ali foi mal interpretado. Mas na consciência dele, como é provocado por Deus, tem que descer. Porque da Bíblia, toda vez que o fogo é provocado por Deus, ele desce. Mas quando é para Gideão, está no verso 21. A Bíblia diz que o fogo não desceu. A Bíblia diz que o fogo subiu. Por quê? Porque quando eu trato Deus como exclusivo, Ele me trata com exclusividade. Tem coisa que Ele só faz comigo. Tem coisa que Ele não faz com mais ninguém. Comeu maná. Quem mais comeu maná? Irmão, Ana Maria Braga nunca ensinou na Rede Globo como fazer o maná. Os maiores gourmet franceses não conhecem a receita do maná. O povo não sabia definir o que era. O Salmo 78, estrofe 25, alguns dizem assim, é pão dos anjos. Ninguém soube definir o próprio termo, maná no hebraico.
Dá exatamente a entender isso. É um nome que surgiu na hora, que eles não sabiam a receita como, mas com mel era um negócio delicioso, com azeite era outro tipo de alimento gostoso, mas era exclusividade para Israel. Toda vez que eu trato Deus como exclusivo, Ele me trata com exclusividade, trocando por miúdos. Toda vez que eu trato a obra de Deus em primeiro lugar, o reino de Deus em primeiro lugar, Deus me trata com exclusividade. Aleluia! Aleluia! Aleluias! Gideão colocou o cabrito e o pão no altar, subiu o fogo. Eu vou esquecer o cabrito, eu vou encerrar só com o pão. Gideão colocou, o fogo subiu. A massa era crua e sem fermento, que era a regra. Deus gosta dessas regras, dos princípios. O fogo subiu. Fogo na massa crua dá o quê? Fogo na massa crua dá o quê? Fogo na massa crua dá o quê? Dá o quê? Assa. Fogo na massa crua assa. Eu nasci na roça, um lugar ruim por sinal. Pensa uma roça que não nascia nada, chamado Barra Seca. Ficava entre São Gabriel e Nova Venécia. Um lugar chamado Poção, Oriente do Quarto e Barra Seca. Terra ruim. Ali eu nasci, na roça. E minha mãe, eu peguei aquela fase. Minha mãe tinha um ferro, daqueles de ferro mesmo, era ferro mesmo, sem tomada, né? Colocava os carvão dentro para passar roupa. Eu peguei aquela fase, minha mãe, eu vi esse negócio. Minha mãe fazia assim aqueles fornos de barro, tijolo com barro, no terreno, no quintal, colocava a lenha dentro para queimar, depois tirava, colocava o pão dentro, nas formas e assava, aquela coisa deliciosa. Quem já comeu pão caseiro assado? Pão assado. Se o fogo continuar, o que é que acontece? O que é que acontece? Não, torra. Você nunca comeu torradinha? Pegar o pão assado, corta, passa a manteiga, leva ao forno e torra. E se o fogo continuar? Queima. E se continuar? Dissolve. Ele desintegra. Como no fogo está presente alguns elementos químicos, entre eles o vento, a ausência do ar leva o fogo a apagar. O fogo é contínuo. Porque o fogo não tem um elemento vento aqui, porque o fogo é provocado por Deus. Pelo menos eu creio que não. O fogo é provocado por Deus, não é um fogo natural humano. Mas o fogo é contínuo. Como o fogo é contínuo, vai desintegrar. Agora, quando desintegra, vai fazer o quê? Cair. Virar cinza. Mas como era um crente colocando no altar, não cai. Por que o fogo subiu? Porque o próprio Deus desceu para pegar aquilo que o crente colocou no altar e levar. Porque tudo aquilo que eu coloco no altar, sobe. A Bíblia diz, subiu o fogo da rocha. Tudo que eu coloco no altar sobe. Seu diploma está no altar? Sua família está no altar? Sua empresa está no altar? Seu prolabore está no altar? Seu ministério está no altar? Sua vida está no altar? Tudo que eu coloco no altar, sobe. Quer saber de uma porção de coisas? Existe uma série de leis universais criadas por Deus, que com os anos alguns cientistas descobriram e assinaram como se fosse deles, mas é de Deus. Por exemplo, um cristão protestante chamado Isaac Newton, ele nomeou 3 leis. Uma delas, uma lei criada por Deus, que é a lei de que tudo que sobe, fala para esse irmão que está do seu lado, tudo que você colocou no altar, foi. Fala, mas na hora certa. Fala, na hora certa. Fala, na hora do aperto, do desespero, da prova, da batalha, vai voltar como resposta. Quem fez uma oferta para a construção do templo?
Quem fez um voto para a construção do templo? Quem veio para o altar fazer propósito? Aleluia. Hoje de manhã Deus me deu uma revelação aqui. Deus me disse assim, teve pessoas que Deus colocou no coração dele um tipo de oferta para a obra. E ele não fez o que Deus colocou no coração. Ele fez aquilo que ele quis. Porque ele achou que aquilo que Deus colocou no coração era dele mesmo. E perdeu ou perde muitas das vezes o crente uma chance de ser abençoado por não ouvir a voz do Senhor. Entenda a voz de Deus. Ele colocou no altar e subiu. E agora, resumindo a história, Gideão pega 32 mil soldados em cima da montanha de Gileade para ir para a guerra. Mas Deus olhou 32 mil, e Deus às vezes tem umas coisas que ele faz, irmão, parece loucura. 32 mil contra 135 mil midianitas. Os midianitas eram o triplo dos israelitas. E sabe o que é que Deus disse? São muitos os que estão com vocês, Israel. Se Israel fosse para uma guerra com 32 mil soldados, um israelita teria que derrotar 3 midianitas. Ela diz, manda os covardes, os casados recentemente, até um ano não podiam ir para a guerra, manda descer da montanha. Desceu 22 mil. Porque às vezes, diante dos desafios, tem gente que, ela diz, mas ainda tem gente demais. Leva para o rio. O que beber água de um jeito, coloca do lado. O que beber água de outro jeito, coloca do outro. Resultado, 300 de um lado, 9.700 do outro. E se Gideão é espiritual, crente como eu, Gideão deve ter pensado, pelo menos tem 9.700 para ir comigo. Porque eu e você às vezes apostamos onde Deus não aposta. E Deus aposta em lugares que às vezes eu e você não apostaríamos. Talvez você não apostou aqui, mas Deus apostou. Talvez você não escolheu aqui, mas Deus escolheu. Deus aposta onde ninguém aposta. Eu me lembro, eu me converti, eu era um improvável. Eu não conto o meu testemunho. Eu não conto a minha história, porque a minha história é muito chata, ela é feia demais, não edifica ninguém. Então eu não conto a minha história. Esse é um princípio meu. Eu com 10 anos de idade eu fugi de casa e fui morar nas ruas. Fui para o Rio de Janeiro, vivi nas comunidades do Rio de Janeiro. Sei o que é portar um fuzil. Eu não colhei chiclete na viatura para andar dando testemunho por aí, tanto que eu não dou meu testemunho. A lei não queria que eu ficasse 5, 10 anos preso. Pela lei eles queriam que eu ficasse 30 anos, é porque na Constituição não pode passar de 30, mas os promotores, em algumas ocasiões que eu fui julgado, pediu 30 anos de sentença para mim. Pediu mais, né? Mas eu teria que ficar 30 anos. E dentro do complexo penitenciário de Bangu, Jesus me salvou. Eu era um improvável. Quando minha mãe se converteu, ela veio orando, Deus, tire meu filho da prisão, 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 porque apareceu meu nome em jornais naquela época e etc. E Deus disse, se eu tirar teu filho da prisão agora, ele será um cidadão comum. Se eu deixar ele alguns anos lá dentro, ele vai sair para ser profeta entre as nações. Eu era o improvável. Hoje eu tenho 6 livros escritos, fora os meus teológicos. Já viajei em inúmeros países pregando a palavra do Senhor Deus. Hoje Deus tem nos honrado para a glória do nome dele. Embora eu leve uma vida muito simples, que eu gosto de vida simples, mas Deus tem nos abençoado. Deixa eu te dizer, Deus aposta onde ninguém aposta. Teu filho, tua filha talvez está desviado, está no ateísmo, está no gnosticismo. Talvez não é nem ateu, talvez é um à toa. Talvez está nos barzinhos enchendo a cara. Talvez está por aí dando um 2. Mas não se preocupa não, pastor Márcio Leopoldino também deu 2. Leonardo dá 20, por que eu não podia dar um 2? Eu dei um 2 também, mas Jesus liberta. Jesus transforma. Ai, meu marido está atribulado, meu filho está desviado. Daqui a pouco Jesus vai pegar ele na curva, vai acertar, vai fazer uma obra. Deus vai salvar a tua casa. Oh glória! Quem crê nisso? Quem crê nisso? Deixa eu ver. Quem crê nisso? Deixa eu ver. Eu disse, vai com os 300.
Aí o capítulo 7, verso 13, diz que Gideão começou a ficar com medo. Porque o medo revela a sua humanidade, mas a coragem revela a sua espiritualidade. Coragem. E tem coisas na vida, irmão, que você só vai vencer se tiver coragem. Ai, mas eu estou com medo. Vai mesmo com medo. A coragem te encontra no caminho. Tome atitude. Faça. Gideão, com medo, disse: ainda temes. Capítulo 7, verso 10. Pega teu moço pura, o seu pajem de armas, e vai para dentro do arraial dos midianitas. Se antes era 300 contra 135 mil, um israelita teria que derrotar 450 soldados midianitas, se eles fossem com 300. Deus diz: pega teu moço, entra para dentro do arraial dos midianitas. Irmão, se os midianitas pegam Gideão e seu moço lá, era 2 contra 135 mil. Divide aí para você ver. Porque pior que está, fica. Esse ditado que pior que está não fica, isso é filosofia de boteco. Pior que está às vezes fica. Ficou 2 contra 135 mil. Aí Gideão, com medo, Deus diz: faz o seguinte, vá para dentro do arraial do inimigo, porque na boca do inimigo eu vou revelar a sua vitória. Gideão foi, era noite, no vale do Meguido, onde Israel costumava fazer suas guerras. Gideão era noite, foi sorrateiramente, para ninguém pegá-lo. Escuridão, não tinha esse auxílio de luz. O sol refletia na lua, trazia uma luz bem fraca, uma escuridão, não era luz forte. O soldado estava dormindo, só as guaritas atentas, vigilantes, sentinelas. De repente, um soldado teve um sonho e acordou apavorado. Porque às vezes Deus faz o inimigo sonhar para você ser abençoado. Faraó sonhou para José se tornar governador. Tem ímpio que sonha para você ser abençoado. O cara teve um sonho e acordou desesperado. No sonho dele ele começou a contar, e Gideão escutando sorrateiramente, quietinho, ninguém viu ele. O inimigo falou: eu tive um sonho, e no meu sonho eu vi que desceu um elemento do céu, e o que desceu do céu desceu girando. E aí quem é pentecostal, quando eu prego na igreja pentecostal, o crente já, opa, mistério. Porque a Bíblia diz que o que desceu do céu desceu girando. Está no texto, capítulo 7, verso 13. Olha aí, o sonho. Porque tudo que eu coloco no altar, mas tudo que sobe, desce na hora certa. Capítulo 7, verso 13. Olha o soldado contando o sonho. Ele diz assim: eu tive um sonho. Tem coisa que eu vou colocar que está nos textos, nas cópias dos textos originais. Eu tive um sonho. Capítulo 7, verso 13. Pode projetar aí, por favor. Eu tive um sonho. Qual foi o sonho? Ele falou: no meu sonho eu vi descer do céu um pão torrado. E esse pão torrado que desceu do céu, desceu girando. E ele bateu na tenda de um soldado, bateu na tenda do outro soldado, bateu na tenda dos comandantes midianitas. E quando bateu na tenda do comandante midianita, ele a feriu, e ela caiu, e ficou transtornada, e de cabeça para baixo, e ficou caída. Aí no verso 14, o outro soldado interpretou e disse: esse pão torrado não é outro, senão Gideão, o varão israelita. Deus entregou todo o arraial midianita na mão dos israelitas. O próprio soldado confessou, e aquilo virou notícia, e os soldados acordaram, e aquele burburinho que foi, nós vimos um pão torrado, isso é um mau presságio, nós perdemos a batalha. Os 300 nem tinha sido colocado posicionado, nem tinha sido levantado 300 cântaros, 300 tochas, 300 trombetas, não haviam gritado nada, está só Gideão escutando. Mas os soldados confessaram: perdemos a batalha, porque vimos um pão torrado descendo do céu. Deixa eu te dizer uma coisa:
Em João capítulo 6, Jesus pregando um sermão, e ele fala sobre o maná que os israelitas comeram. E ele disse assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Leve esse pão para a sua casa. Jesus é o pão vivo que desceu dos céus. Enquanto Jesus for o centro da tua vida, enquanto você tratar Deus como exclusivo, enquanto você colocar Deus em primeiro lugar, estiver envolvido com as coisas de Deus, prepara-te para viver o sobrenatural. As tuas pelejas não serão tuas. Deus guerreará as tuas guerras, lutará as tuas causas, e Ele te dará as tuas vitórias. Vamos nos colocar de pés. Assim